Ataques, choro, ranger de dentes, fake news, mentiras, abuso de poder e, no fundo, no mundo real, estabilidade na disputa na eleição presidencial. A maior máquina de fake news está em operação, é perigosa. Mas as pesquisas têm mostrado que o quadro é estável. Ah, vai ficar então só contando com as pesquisas? Elas erraram no primeiro turno? Erraram para o lado do Bolsonaro, para o lado do Lula não. Quando eu digo que o Lula tem solidez, até agora o Bolsonaro não tirou do Lula. Bom, por que eu estou dizendo isso? Estabilidade. IPEC, ex-Ibope, divulgado hoje. Votos totais. Lula no segundo turno, 51. Bolsonaro, 42. 9 pontos de vantagem. Quando você vai para votos válidos, dá 55-45. Exatamente os mesmos números da semana passada. Faço uma ressalva. Deixa eu primeiro botar os números antes da ressalva aqui. Então, primeira notícia. 55 Lula, 45 Bolsonaro, 10 pontos de vantagem no IPEC. Lembrando que o primeiro turno terminou 48,5 a 43. Então, o Lula avançou, segundo o IPEC, 7 pontos, o Bolsonaro avançou só 2. Mas vamos fazer a ressalva. O IPEC das pesquisas é aquela que usa a maior amostra para o público que ganha até 2 salários mínimos, onde o Lula leva vantagem. O IPEC trabalha com 57% dos brasileiros ganhando até 2 salários mínimos. No primeiro turno, isso mostrou que... os resultados mostraram que talvez não seja bem assim. Então, eu tiraria aí uns 2 pontos. Vamos ser conservador. Em vez de 51-42 nos votos totais, vamos dizer que seja 49-43. Né? Porque o IPEC trabalha com muita margem de gente até 2 salários mínimos. O Datafolha trabalha com um pouco menos e a Quest também com menos. Então, eu seria mais conservador. Mas, mesmo sendo mais conservador, vamos dizer que não sejam 10 pontos, que sejam 8 ou 6. O que importa é que de uma semana para outra o IPEC mostrou o quadro absolutamente idêntico. Depois de quase 10 dias de pancadaria e de uma ofensiva em que os bolsonaristas tentam vender a imagem assim, já viramos a eleição. A estabilidade no IPEC é ótima para o Lula. É ótima para o Lula. Pode ser que os números não sejam exatamente esses, 51-42. Volto a dizer, eu acho que não são. Eu tiraria aqui uns 2 pontos do Lula, porque não tem tanta gente até 2 salários mínimos como o IPEC atribui, porque falta estatística, o censo, né, no Brasil não foi feito por defeito do governo Bolsonaro. Então vamos dizer que seja 49-43, e que o Lula ainda perca um pouquinho nas abstenções no segundo turno. De qualquer maneira, eu volto a dizer, o Lula tem vantagem sólida de 5 a 7 pontos. E o Bolsonaro, tudo mostra que os votos de Ciro, de Tebet e dos outros se dividiram. Isso já está estabilizado. Agora, para virar, o Bolsonaro precisa tirar voto do Lula. Precisa transformar o Lula num monstro. E é isso que eles estão tentando fazer. Ele vai ter que tirar votos do Lula, né? E pelo que você percebe também, o eleitor do Lula é mais fiel do que o dele, né? Diz que não vota nele, 46% não vota no Bolsonaro de jeito nenhum, né? Agora, é lógico que a rejeição do Lula deu uma subida, tanto no Datafolha como no IPEC, né? Uhum. Mas é normal, porque eles estão fazendo um bombardeio, né, de ataques contra o Lula, que, enfim, a tendência era aumentar um pouco, né? Mas a do Bolsonaro continua alta, né? O que eu acho é que aquilo que aconteceu no fim de semana em Belo Horizonte, né, é o que a campanha tem que fazer daqui para frente, Rodrigo. Essa pesquisa indica o seguinte: nós estamos na frente, vamos ganhar, mas nós temos que ir até o fim, faltam só 20 dias. E hoje eu estou vendo aqui em São Paulo, Rodrigo, no meu bairro, carros com adesivo do PT, do Lula, coisa que eu jamais pensei em ver. Começou, né? O pessoal começou a botar... um carro importado, um carro chique. É porque a pesquisa indica, inclusive, que os mais ricos parece que estão votando no Lula também. Os mais pobres e os mais ricos. A questão do IPEC, Rodrigo, veja bem, você estava fazendo um comentário que o IPEC não acertou, né? Eu discordo de você, o IPEC acertou. Porque se você pegar a abstenção, você vê aonde foi que a pesquisa estava dando o resultado certo. Não pode ter abstenção, né? E a Justiça Eleitoral pode obrigar, né? E a gente tem que cobrar da Justiça Eleitoral o transporte para todo eleitor, né? Agora, ocorreu
né, problemas nas sessões eleitorais. Você viu isso, eu vi aqui no meu bairro, né? Porque por conta daquela, como é que chama? Da digital? Biometria. Da biometria, né? Criou um problemaço, porque eram muitos candidatos e a biometria acabou atrapalhando. Mas agora são só, no máximo, 4 candidatos, né? 4, no máximo. Então, assim, se você comparar a pesquisa Datafolha da semana passada e essa do IPEC, você vê que os números, eles têm uma pequena variação, mas mostram uma estabilidade. É aquilo que você falou no começo do programa. Está estancado, né? Ou seja, o Lula está administrando e tem que tomar cuidado, porque eles são barra pesada, né? Eles jogam pesado.